Nova Esperança era uma cidade pacata, localizada no interior do Brasil, com uma população humilde e tranquila. Mas um dia, algo sinistro chegou à cidade. Um circo misterioso foi erguido nas margens da cidade, e um clima estranho pairou sobre a cidade desde então. As crianças estavam animadas para ver o circo, mas quando entraram nas tendas, perceberam que algo estava errado. Os artistas eram todos palhaços, vestidos com roupas esfarrapadas e sorrisos sinistros. Eles riam e zombavam das crianças enquanto faziam seus truques, deixando-as desconfortáveis e assustadas. Mas a coisa mais perturbadora não era o circo em si, mas o fato de que os palhaços pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles passaram a aparecer na escola, nas casas, no centro da cidade e nos sonhos das crianças. À noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os palhaços saíram das tendas e começaram a perseguir as pessoas pela cidade. Eles riam alto e perseguiam os moradores, que corriam para se esconder em suas casas, trancando as portas e janelas. Mas os palhaços encontravam maneiras de entrar, e se escondiam nos lugares mais sombrios da casa. Os palhaços pareciam estar em toda parte, rindo e sorrindo enquanto causavam caos e destruição na cidade. Eles vandalizaram lojas e casas, e ninguém sabia como deter os horríveis palhaços. A cidade mergulhou em um caos crescente, com os moradores desesperados para se esconderem e fugir das risadas demoníacas dos palhaços. Até que uma noite, um dos moradores decidiu enfrentar o circo e seus palhaços aterrorizantes. Ele entrou nas tendas, armado até os dentes, pronto para lutar contra as forças do mal. O que ele encontrou dentro das tendas foi ainda mais assustador do que ele jamais imaginara. Os palhaços eram criaturas grotescas, com dentes afiados e olhos brilhantes. Eles riam e zombavam dele, enquanto se preparavam para atacá-lo. Mas ele não desistiu. Ele lutou contra eles com todas as suas forças, sabendo que sua cidade estava em jogo. Enquanto ele atacava os palhaços, os moradores da cidade ateavam fogo no circo do lado de fora. Foi um verdadeiro churrasco de palhaços. Mas a cidade nunca mais foi a mesma. As pessoas nunca esqueceram o circo sinistro e os palhaços aterrorizantes que deixaram um rastro de destruição em seu caminho. E elas nunca se sentiram seguras novamente, sabendo que poderiam retornar a qualquer momento. Até hoje, a cidade de Nova Esperança ainda sente os efeitos daquele circo sinistro. Era noite na BR-156, e o posto de gasolina estava quase vazio. Apenas algumas luzes fracas iluminavam a área, dando uma sensação de solidão e abandono. Foi então que um grupo de amigos parou no posto para abastecer o carro e descansar um pouco antes de continuar a viagem. Um deles notou um boneco inflável gigante próximo à loja de conveniência, provavelmente com a intenção de chamar a atenção para clientes na estrada. O boneco era muito maior do que os bonecos infláveis comuns, e parecia um tanto tenebroso e sujo. O grupo achou o boneco de extremo mau gosto, mas decidiu ignorar e seguir em frente. Enquanto um dos amigos pagava pelo combustível, outro decidiu tirar uma foto do boneco. Mas, assim que se aproximou, o boneco começou a balançar sem parar. Inicialmente, parecia apenas o vento,
Mas então ele percebeu que o boneco estava inflando ainda mais, e parecia estar crescendo. De repente, o boneco agarrou ele com suas mãos infladas e puxou-o para dentro de sua boca, que se abriu como a de um crocodilo. Ele gritou de terror enquanto era engolido vivo pelo boneco inflável. O restante do grupo tentou resgatar o amigo, mas era tarde demais. O boneco inflável estava agora com fome, e se aproximou dos demais, que tentaram correr. Mas o boneco era rápido e habilidoso, e começou a agarrá-los um por um, arrastando-os para dentro de sua boca. O posto de gasolina ficou em silêncio. Quando a polícia chegou ao local, encontraram apenas o enorme boneco inflável, que parecia maior do que antes, e um carro abandonado. Desde então, o posto de gasolina ficou conhecido como o lugar assombrado pelo boneco inflável, e muitos evitam passar por lá durante a noite. Ainda assim, há relatos de pessoas desaparecidas na área, e muitos acreditam que o boneco inflável fica sempre esperando por sua próxima vítima. Havia um homem chamado Lucas, que sempre adorou tecnologia e novidades eletrônicas. Ele viu um anúncio em uma loja de eletrônicos sobre uma caixinha estilo assistente virtual, que prometia ajudar em todas as tarefas do dia a dia. Animado com a ideia, Lucas decidiu comprar a caixinha e levá-la para casa. No início, tudo parecia perfeito. A caixinha respondia todas as perguntas de Lucas, realizava tarefas simples, e até mesmo tocava sua música favorita. Mas, em uma noite sombria, algo estranho aconteceu. Lucas acordou no meio da noite e viu a caixinha piscando em vermelho. Ao se aproximar, a assistente virtual começou a repetir, em uma voz assustadora: lembrando Lucas de morrer em 3 dias. Lembrando Lucas de morrer em 3 dias. Lembrando Lucas de morrer em 3 dias. O homem ficou aterrorizado e desligou o aparelho. Ligou novamente, e tudo voltou ao normal. Porém, nos dias seguintes, a assistente virtual continuou a repetir a mensagem: lembrando Lucas de morrer em 2 dias. Lembrando Lucas de morrer em 2 dias. Lembrando Lucas de morrer em 2 dias. Ele estava ficando assustado com a situação e achou que a solução era se livrar dela. Então, ao acordar, Lucas correu para o rio mais próximo, levando a caixinha com o objetivo de arremessá-la no rio, e esperando que isso fosse o fim de seus problemas. Mas, para sua surpresa, a assistente virtual começou a repetir a mesma mensagem, mas agora com uma voz ainda mais assustadora: morte de Lucas em 10 segundos. Morte de Lucas em 10 segundos. Morte de Lucas em 5 segundos. Morte de Lucas em 5 segundos. Lucas tropeçou na ponte e acabou caindo no rio, junto com sua assistente virtual, que não parava de repetir: morte de Lucas em 0 segundos. Morte de Lucas em 0 segundos. Morte de Lucas em 0 segundos. No final, a assistente virtual realmente era bastante inteligente, e acertou com precisão o destino de Lucas.
Alô? 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 Havia um antigo manicômio abandonado nos arredores da cidade, que se dizia ser assombrado por espíritos malignos. No entanto, um dia, estranhamente, os antigos pacientes começaram a receber ligações misteriosas, vindas do manicômio. Eram chamadas diárias para os pacientes que já haviam sido tratados ali, mas ninguém sabia de onde vinham. A equipe que cuidava dos antigos registros médicos do local tentou rastrear as chamadas, mas todas as tentativas foram em vão. Um dia, um dos pacientes, que havia recebido uma dessas chamadas, apareceu no hospital com uma expressão aterrorizada em seu rosto. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido, mas parecia estar perturbado por algo que havia visto ou ouvido durante a chamada. Alguns médicos tentaram confortá-lo, mas, para sua surpresa, outros pacientes começaram a aparecer, um por um, todos com expressões assustadas em seus rostos. Algo estranho estava acontecendo e a equipe estava perplexa. Depois de várias horas de investigação, eles descobriram a verdade chocante. Uma das chamadas havia sido feita de uma sala desativada do hospital. O homem na ligação parecia estar murmurando algo incompreensível, mas era possível ouvir gritos e sons assustadores ao fundo. De repente, a linha foi cortada e nunca mais houve nenhuma chamada do manicômio novamente. O que aconteceu naquele dia, ninguém sabe ao certo, mas todos concordaram que algo sombrio e sinistro habita as paredes do antigo prédio abandonado. Os antigos pacientes, que hoje estavam controlados, precisaram retomar seus tratamentos, e o antigo manicômio abandonado estava prestes a ser reaberto. Mas esta é uma outra história. Júlia era uma jovem muito tímida e introvertida, que nunca havia tido um namorado. Ela achava difícil conversar com os meninos da sua idade, por causa disso, muitas vezes se sentia sozinha e desamparada. Certa noite, durante uma festa da escola, Júlia ouviu sobre a lenda da Matinta Pereira. Diziam que se você a chamasse 3 vezes em voz alta, ela apareceria para conceder um desejo, mas o preço que você pagaria seria alto. Júlia, curiosa, decidiu tentar. Ela se escondeu em um canto da casa e sussurrou Matinta Pereira 3 vezes. Nada aconteceu naquele momento, mas ela sentiu um arrepio correr por sua espinha. Na manhã seguinte, um garoto por quem Júlia sempre teve uma queda apareceu em sua porta. Ele declarou seu amor por ela e perguntou se ela gostaria de sair com ele naquela noite. Júlia ficou encantada e aceitou imediatamente. Eles passaram a noite juntos, rindo e conversando até tarde da noite. Júlia nunca havia se sentido tão à vontade com alguém antes e, antes de se despedir, ela e o garoto deram um beijo apaixonado. Mas, ao acordar no dia seguinte, Júlia percebeu que algo estava errado. Sua boca havia desaparecido. Em pânico, ela tentou falar, mas não conseguia. Ela correu para o espelho e, para seu horror, viu que não havia lábios, nem dentes, nem língua. Sua boca havia desaparecido completamente. Então, a Matinta Pereira apareceu. Ela apareceu primeiramente como uma ave voando pelo quarto, e se transformou em uma figura espectral,
com cabelos longos e brancos e uma voz fria e sussurrante. Ela explicou que havia concedido o desejo de Júlia, mas que, como parte do acordo, ela havia tomado a boca da jovem como pagamento. Júlia gritou, mas sua voz não saía. Ela tentou correr, mas tropeçou e caiu no chão. A Matinta Perê se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido. Desde então, Júlia nunca mais falou. Ela se tornou uma pessoa reclusa, vivendo uma vida solitária e amarga. E, de vez em quando, durante a noite, dizem que você pode ouvir os sussurros silenciosos da Matinta Perê, enquanto ela se move através das sombras, em busca de novas almas para seduzir e enganar. Era uma vez uma menina chamada Sofia, que adorava explorar a floresta perto de sua casa. Um dia, enquanto caminhava, ela viu algo brilhando entre as árvores. Curiosa, ela se aproximou e encontrou um gnomo. Ele parecia amigável e convidou Sofia para segui-lo mais fundo na floresta. Sofia seguiu o gnomo, mas logo percebeu que algo estava errado. As árvores pareciam mais altas e mais escuras, e o ar estava mais frio. Ela tentou voltar, mas o gnomo a impediu. Ele disse que ela não podia sair da floresta até que cumprisse uma tarefa para ele. Sofia ficou assustada, mas o gnomo a tranquilizou, dizendo que a tarefa era simples. Ele precisava que ela encontrasse uma flor rara, que crescia em uma clareira próxima. Sofia concordou e seguiu as instruções do gnomo. Quando ela chegou à clareira, encontrou a flor e a pegou. Mas quando ela se virou para voltar, o gnomo havia desaparecido. Ela tentou encontrar o caminho de volta, mas se perdeu na floresta escura. Enquanto caminhava, ela ouviu risadas estranhas, e viu sombras se movendo entre as árvores. Ela começou a correr, mas tropeçou em uma raiz e caiu. Quando acordou, ela estava de volta em sua cama, em casa. Ela se sentou, confusa, e olhou ao redor. Tudo parecia normal e seguro. Foi então que ela percebeu que tudo não passou de uma ilusão. Ela nunca encontrou um gnomo na floresta, tudo foi apenas um sonho assustador. Sofia suspirou aliviada e agradeceu por estar segura em casa. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a floresta lá fora. De longe, uma pequena criatura gritou: "Você é minha, Sofia!" Havia uma menina chamada Ana, que adorava explorar a floresta próxima à sua casa. Um dia, ela encontrou uma criatura estranha e misteriosa enquanto caminhava pela floresta. Era um menino gato, com olhos amarelos brilhantes e uma pele macia e peluda. Assustada, Ana tentou fugir, mas o menino gato a seguiu implacavelmente. Ela finalmente parou, e o menino gato falou com ela em uma voz suave e calmante. Ele disse que seu nome era Max,
e que ele havia sido amaldiçoado por uma bruxa, transformando-o em um ser híbrido. Ana ficou fascinada pela criatura, e começou a visitá-lo regularmente na floresta. Max era gentil e carinhoso, e logo eles se tornaram amigos próximos. No entanto, Ana começou a notar que Max tinha um lado sombrio. Às vezes, seus olhos brilhavam de uma maneira estranha, e ele tinha acessos de raiva inexplicáveis. Certa noite, Ana foi visitar Max na floresta, mas ele não estava lá. Em vez disso, ela encontrou uma mensagem esculpida em uma árvore que dizia: "Eu te avisei para ficar longe de mim." Aterrorizada, ela correu de volta para casa. No dia seguinte, Ana descobriu que seu gato havia morrido. Ela começou a se perguntar se Max tinha algo a ver com isso. Em uma noite escura, Ana ouviu um som estranho vindo de fora de sua janela. Quando ela olhou para fora, viu Max a encarando com olhos amarelos brilhantes e um sorriso malicioso. Ele pulou pela janela e atacou Ana, deixando seu braço arranhado. No dia seguinte do ataque, Ana começou a se sentir estranha, e decidiu olhar-se no espelho. Ela havia se tornado como o estranho menino. Após a transformação, ela passou a vagar pela floresta, em busca de seu parceiro, e meando pelas madrugadas em busca de sua união. Apesar de tudo ter sido muito doloroso e estranho, ela começou a gostar da sensação de ter se transformado em gato e passou a curtir suas caçadas na floresta. Cuidado para não encontrar com eles. Você pode se tornar um delicioso petisco. Era uma noite escura e tempestuosa, quando Sarah decidiu passar a noite na antiga casa da família. Ela não havia estado lá desde que seus pais morreram tragicamente em um acidente de carro anos atrás. A casa estava vazia desde então, exceto por um zelador que fazia visitas regulares para garantir que tudo estava em ordem. Assim que Sarah entrou na casa, percebeu que havia algo de errado. Tudo parecia nebuloso e denso. As teias de aranha cobriam o lugar, e o cheiro de mofo era constante. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, Sarah ouviu um som estranho vindo do quarto dos pais. Ela hesitou por um momento, mas sua curiosidade a levou a entrar no quarto. O quarto estava vazio, exceto por um espelho grande e antigo na parede. Sarah se aproximou do espelho e olhou para seu próprio reflexo. Mas quando ela olhou de perto, viu algo assustador. O reflexo dela estava sorrindo de um jeito malévolo, com os olhos vazios e sem vida. De repente, a porta do quarto se fechou com um baque, e Sarah ficou presa lá dentro. Ela gritou e bateu na porta, mas nada aconteceu. Depois de alguns minutos de tentativas frustradas, ela se virou e viu uma figura estranha e escura na parede. Era um fantasma, um espectro assustador que parecia estar se movendo em direção a ela. Sarah gritou de terror enquanto o fantasma se aproximava cada vez mais. Então, de repente, Sarah instintivamente gritou pelo pai falecido. A porta se abriu e a estranha aparição desapareceu misteriosamente. Sarah aproveitou e correu para fora da casa, com sua respiração ofegante e o coração batendo forte. Ela nunca mais voltou para aquela casa novamente. A casa dos seus pais agora era um lugar sombrio e assustador, assombrado por fantasmas e segredos obscuros. Ela colocou a casa à venda, mas estranhamente, nenhum interessado fechava negócio. Será que algo estava atrapalhando a venda?
Um certo dia, um homem chamado Jack decidiu remover uma árvore antiga do quintal de sua casa. Enquanto cavava a raiz, ele encontrou um livro estranho, coberto de poeira e sujeira. Jack limpou o livro e começou a lê-lo. O livro continha informações sobre a vida e a cultura dos seres humanos, mas também sobre uma dimensão intraterrena, escrita por um ser misterioso chamado Aidas, que vivia no subsolo. Jack ficou fascinado com a leitura e passou a estudar o livro todos os dias. Ele estava obcecado com a dimensão intraterrena descrita no livro, e desejava ardentemente visitá-la. Um trecho do livro descreve a dimensão intraterrena. As paisagens eram como nada que um humano já tivesse visto antes. Haviam montanhas rochosas que se estendiam até o céu, rios subterrâneos que brilhavam em tons de azul e verde, e criaturas estranhas que se escondiam nas sombras. Jack passou anos estudando o livro e sonhando com a dimensão intraterrena. Um dia, ele acorda no meio da noite e percebe que há um ser estranho parado ao lado de sua cama. É um ser da dimensão intraterrena, descrito no livro como um androidano. Jack congelou ao ouvir os passos arrastados e pesados se aproximando. Quando o ser se revelou, Jack arfou em terror. O ser era como uma mistura de inseto e humano, com olhos que pareciam brilhar em vermelho intenso. Sua pele era cinza e escamosa, e seus membros se contorciam em ângulos estranhos, como se fossem feitos de borracha. A criatura estendeu uma mão com dedos finos e longos em direção a Jack, e um horrível som gutural saiu de sua boca. Jack se afastou rapidamente, seus olhos arregalados e sua respiração ofegante. Ele estava paralisado, incapaz de se mover enquanto a criatura se aproximava lentamente, emitindo sons estranhos e ameaçadores. Ele sabia que estava em perigo, que essa criatura não era como nada que ele já tinha visto antes, e que ele não tinha ideia de como escapar dela. Então, sem aviso, a criatura deu meia volta e desapareceu no chão, como se nunca tivesse estado ali. Jack ficou tremendo, sabendo que a criatura ainda estava lá em algum lugar, esperando para atacá-lo. Ele nunca mais se aproximou do buraco onde encontrou o livro, e nunca mais viu a criatura novamente. Mas a imagem daquela figura horrível ficou gravada em sua mente para sempre, e ele sabia que nunca seria capaz de esquecer o terror que sentiu naquele dia. Existem coisas que é melhor se manterem ocultas ao nosso conhecimento. Era uma vez um homem chamado João, que herdou uma casa antiga de sua avó. A casa ficava em uma área isolada da cidade, e era conhecida por ser mal assombrada. João não acreditava em histórias de fantasmas, e decidiu se mudar para casa. Ele achou que seria uma boa oportunidade para reformar a casa e vendê-la por um bom preço. No primeiro dia na casa, João começou a ouvir barulhos estranhos. Ele pensou que fosse apenas o vento, mas os barulhos continuaram durante a noite. João tentou ignorar os barulhos e dormir, mas não conseguiu. Ele acordou no meio da noite com a sensação de que alguém o estava observando. Quando acendeu a luz, não havia ninguém lá. Os dias seguintes foram ainda piores. João começou a ver sombras se movendo pela casa, e objetos se movendo sozinhos. Ele tentou sair da casa,
mas a porta estava trancada. João percebeu que estava preso na casa mal assombrada. Ele passou dias sem comer ou beber, tentando encontrar uma maneira de escapar. Ele ouvia vozes sussurrando em seu ouvido, e sentia mãos geladas tocando seu rosto. Ele estava ficando louco. Finalmente, depois de uma semana, a porta se abriu sozinha. João correu para fora da casa e nunca mais voltou. Ele nunca soube o que aconteceu naquela casa antiga, mas nunca mais duvidou da existência de fantasmas. Além disso, guardou uma enorme mágoa de sua avó, que o deixou com um presente de grego nas mãos. Era uma vez um grupo de crianças que adoravam brincar na floresta, explorando cada canto e descobrindo novas aventuras. Mas um dia, eles se perderam em meio às árvores, e começaram a sentir uma estranha sensação de déjà vu. Eles caminhavam sem rumo, mas parecia que estavam sempre voltando para o mesmo lugar. As horas passavam e a noite começava a cair, mas as crianças não estavam com medo, afinal, estavam juntas, e acreditavam que logo encontrariam o caminho de volta para casa. Mas algo estranho começou a acontecer. Eles perceberam que, apesar de cansados e famintos, não estavam com sono. Parecia que o tempo havia parado, e eles estavam presos em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente. Sem saber o que fazer, as crianças decidiram procurar ajuda. Mas a cada vez que tentavam se afastar da floresta, acabavam voltando para o mesmo lugar. A comida e água eram abundantes na floresta, e renascia a cada manhã, como mágica. Então, eles aprenderam com o tempo cada planta, cada fruta e cada legume que podiam comer e se alimentar. Eles não envelheciam e nem morriam, mas a floresta parecia mudar à sua volta, ficando cada vez mais escura e sombria. As noites eram frias e sem estrelas, e os animais pareciam ter desaparecido. As crianças sentiam que algo ruim estava acontecendo, mas não sabiam o que era. Finalmente, depois de muito tempo presos naquele lugar, eles encontraram uma árvore com um quadro pendurado. As crianças olhavam fixamente para a pintura, onde estavam retratados seus pais, olhando diretamente para elas, do outro lado do quadro. Foi então que as crianças perceberam que estavam em um tipo de limbo, uma dimensão entre o mundo real e o mundo da pintura. Eles tentaram desesperadamente alcançar seus pais, mas era como se houvesse uma barreira invisível impedindo-os de atravessar. Do lado de fora, seus pais estavam preocupados e tristes. Eles haviam procurado por seus filhos por semanas, mas ninguém parecia ter ideia de onde eles poderiam estar. Até que um dia, encontraram o quadro na parede da sala de um amigo, e imediatamente reconheceram as crianças. Mas agora, vendo seus filhos presos na pintura, eles se sentiam impotentes e sem saber o que fazer. A pintura havia sido amaldiçoada, e a única forma de quebrar a maldição era encontrar um meio de libertar as crianças. Por anos, os pais das crianças visitaram o quadro, olhando tristemente para suas crianças presas.
Eles tentaram de tudo, de rituais mágicos a contratar os mais renomados especialistas em arte, mas nada parecia funcionar. E assim, as crianças ficaram presas na pintura, eternamente presas em um loop temporal na floresta, enquanto seus pais permaneciam do lado de fora, observando-os com lágrimas nos olhos. E assim viveram anos e anos, as crianças vendo seus pais através do estranho quadro na floresta, e os pais acompanhando seus filhos no quadro da parede da sala. A diferença é que as crianças não envelheciam. Eles puderam se ver até o fim dos dias de seus pais na Terra. O quadro se perdeu no tempo. Dizem que foi vendido para um colecionador, que admirava a pintura viva todas as manhãs. Mas esta é uma outra história. Obrigado por assistir o nosso canal. Deixe o seu like, inscreva-se e recomende aos amigos e inimigos. Bons sonhos.